Tiago 4, 16 a 17. Hoje de manhã nós ministramos aqui sobre Tiago, capítulo 4, versículo 11 até o 15. E faltaram 2 versículos onde Paulo está falando sobre 2 pecados comuns que acometem pessoas dentro da comunidade cristã e que nós devemos nos guardar, devemos ter o cuidado para não sermos inflamados por esses 2 tipos de pecado. O pecado da vanglória e o pecado da negligência. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porém vocês são orgulhosos, vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Vamos fechar os nossos olhos e oramos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a Tua graça que nos envolve, que envolve a Tua igreja nesta noite, com certeza nos permitirá ministrar a Tua palavra e também permitirá a Tua igreja receber a Tua palavra nesta noite, Senhor, para que possamos ser mais e mais edificados em Ti. Obrigado por receber os nossos louvores, as canções que nós entoamos em Tua honra, em Tua glória. Espírito Santo, usa a minha vida nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Estes 2 versículos que nós acabamos de ler, para quem está acompanhando o estudo da epístola de Tiago, sabe que Tiago, ele não tinha um estilo literário próprio. Tiago, ele na sua carta, ele começa falando sobre um determinado tema, de repente ele muda totalmente o foco, começa a falar de outros, e depois ele volta ao tema anterior sem seguir uma sequência lógica. Então esses 2 versículos que nós acabamos de ler, na verdade, eles remetem ao versículo 6, onde Tiago, ele cita as Escrituras e afirma que Deus, ele é contra pessoas orgulhosas, mas favorece as pessoas humildes. Qual é o cenário naquele momento em que Tiago está dizendo estas palavras? Haviam na igreja alguns comerciantes que tinham feito bons negócios. Estes irmãos faziam parte da comunidade judaico-cristã que foi dispersa por causa da perseguição que estava se iniciando em Jerusalém. E esses irmãos saíram para outras cidades e continuaram anunciando o evangelho. E entre esses irmãos, muitos deles eram comerciantes, negociantes. E eles estavam fazendo bons negócios. E eles estavam obtendo bons lucros. Então a dispersão que no primeiro momento causou apreensão e preocupação naqueles irmãos, agora tornou-se uma forma de ganhar dinheiro, de obter lucros. Vejam bem, o sucesso nos negócios faz parte da vida de toda pessoa que trabalha no comércio. Mas nesse caso, o que Tiago está colocando é que esses irmãos, eles começaram a prosperar, a ganhar muito dinheiro, a ponto de eles começarem a se tornar orgulhosos. O coração desses irmãos começou a se encher de orgulho e eles começaram a ter uma sensação de autossuficiência. Ou seja, eles estavam tão confiantes dos seus negócios, dos lucros que estavam obtendo, como nós pregamos hoje de manhã, que muitos deles já não consultavam mais o Senhor, já não pediam mais a direção de Deus acerca dos seus planos, dos seus negócios.
Então eles começaram a esquecer-se de atribuir a Deus a razão de seu sucesso. Queridos, isso nos remete para os nossos dias atuais. Quantas pessoas que também empreendem em algum negócio, que pode ser um trabalho na condição de empregado, ou mesmo um negócio na condição de patrão, de empregador, e de repente os negócios começam a ir bem, os resultados começam a aparecer, e as pessoas então começam, na medida que os recursos vão aumentando, eles começam a planejar o seu futuro e a pensar na possibilidade de conquistar coisas que antes não tinha. Não há nenhum pecado nisso. Mas vejam bem, esses irmãos, eles esqueceram de algumas coisas, como nós pregamos hoje de manhã. Primeiro, eles esqueceram da brevidade da vida, que a vida não dura para sempre. Esqueceram também da fragilidade humana e até mesmo da fragilidade dos negócios e das crises naturais que poderiam acontecer a qualquer instante. Por exemplo, quem pensava em outubro do ano passado em pandemia? Quem em outubro do ano passado estava falando de Covid? Provavelmente nenhum de nós. A vanglória, que é o orgulho exacerbado no coração humano, começou então a tomar conta daquelas pessoas e, como resultado disso, eles estavam muito autoconfiantes. E um dos grandes problemas da pessoa que se torna autoconfiante demais é que ela acaba se autoglorificando e não glorifica a Deus. Ou seja, a pessoa convencida, a pessoa que acha que ela tem o poder absoluto sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre os seus negócios, ela acaba se autoglorificando. E ela esquece que a glória deve ser devida a Deus. É o tipo de pessoa que gosta tanto das suas realizações, que ela acaba muitas vezes agindo como se ela tivesse um domínio absoluto da sua vida. Então ela diz, eu vou fazer, eu vou realizar, e se esquece que a vida é frágil, que a vida é breve e que os negócios também são frágeis, porque estão sujeitos a intempéries que podem acontecer no dia a dia. Se nós voltarmos um pouquinho nos meses, nós vamos ver que muitas pessoas fizeram planejamentos acreditando que 2020 seria o melhor ano da sua vida. Talvez até aqui entre nós tenha alguns que tenha criado esta perspectiva com base na sua condição em que se encontravam, na condição que se encontravam no ano passado, e criaram essas perspectivas que estavam fundamentadas no quê? No emprego garantido, no negócio que estava para acontecer, em alguma coisa boa que estava previsto, mas de repente no segundo trimestre do ano de 2020, a pandemia trouxe uma desilusão sem igual, como nunca visto na história moderna, na história atual. Muitas pessoas, então, entraram em crises. Muitas pessoas que acreditavam ter o controle absoluto das suas vidas, foram tragadas em sua autoconfiança nos últimos 6 meses. O mundo mudou, o mundo já não é mais o mesmo. E aquela pessoa que há 1 ano atrás batia no peito e dizia, ano que vem eu vou arrebentar, o ano que vem eu vou conquistar, o ano que vem será o melhor ano, está terminando 2020 dizendo, eu queria que este ano não tivesse acontecido, que ele não tivesse existido. Quando a gente vai para a Bíblia,
Nós vamos ver um exemplo de um homem de Deus chamado Paulo, que ensina através do seu exemplo que orgulhar-se das virtudes, no sentido de se vangloriar delas, é um perigo muito grande para as pessoas. A ponto de Paulo dizer assim: olha, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, eu quero me orgulhar das minhas fraquezas. Um espinho, gente, um espinho foi o suficiente para mostrar a Paulo a sua fragilidade. Porém, Paulo vai dizer que ao reconhecer as suas fraquezas, que quando ele reconhece que um espinho na sua carne, não no sentido literal, mas que um espinho, uma situação que o afetou, foi capaz de mudar drasticamente a sua vida, então Paulo entendeu que nesta hora foi que o poder de Deus se tornou evidente na sua vida. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo apresenta 4 lições importantes, e hoje eu estava pela manhã aqui na igreja, enquanto os jovens estavam ensaiando, e de repente eu comecei ali a escrever sobre essas 4 lições que Paulo nos ensina sobre o perigo de vangloriar-se, de orgulhar-se exacerbadamente acerca das conquistas e realizações. Primeiro, não é simplesmente o que você faz, mas como e por que você faz, que mostra a sua humildade diante de Deus. Eu vou repetir, porque isso aqui é algo novo. Não é simplesmente o que você faz, mas como você faz e por que você faz, que mostra a sua humildade diante de Deus. Lá em 2 Coríntios 10, 17 e 18, Paulo fala assim: quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova. Ou seja, a nossa aprovação diante de Deus, ela depende de como nós fazemos as coisas para Deus. E ela depende do porquê nós estamos fazendo as coisas para Deus. Então Paulo diz que a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. Então o que Paulo estava querendo dizer aqui? Que fazer por simplesmente fazer, ou dizer que faz, não significa nada diante de Deus. A pessoa que se vangloria das suas ações, a ponto de se considerar melhor do que os outros, não está fazendo nada diante de Deus. Porque quem aprova é Deus. E Deus aprova, diz aqui que só é aprovada a pessoa quando Deus aprova aquilo que ela está fazendo. Então, o testemunho do crente tem que vir de Deus. Segundo, quando reconhecemos as nossas fraquezas, nós somos capazes de melhorar a nossa performance. Quando você reconhece os teus pontos que são vulneráveis, que são frágeis, que precisam ser melhorados, então você é capaz de melhorar a sua performance. Os resultados serão melhores. A pessoa que se vangloria, ela não para pensar que nas suas fraquezas ou nas suas fragilidades, ela se coloca numa posição onde ela acha que está totalmente invulnerável. Mas no reconhecimento das nossas fraquezas, Deus nos fortalece. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Terceiro, as suas ações e palavras dizem muito sobre você. Aquilo que você faz e aquilo que você diz revela quem você é. E lá em 2 Coríntios 12, 5 a 7,
Paulo vai falar de um homem, e ele fala assim: eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo. E aí ele fala: a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas, no entanto, se eu quisesse me gabar, não seria loucura, porque eu estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que viram fazer e naquilo que me ouviram dizer. O que Paulo estava dizendo é que o seu testemunho dizia muito a respeito dele. Voltando à igreja para a qual Tiago está escrevendo, aqueles irmãos não estão preocupados com aquilo que eles fazem, eles estão muito mais preocupados em querer se aprovar ou ser aprovado pelas pessoas, pelos resultados que eles obtêm, sem atribuir a Deus o resultado. Mas Paulo diz assim: olha, para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo, e ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Então Paulo reconhece que aquela situação, o espinho que estava na sua carne, embora fosse uma situação provocada, como ele diz aqui, por um mensageiro de Satanás, aquilo fez reconhecer o quanto ele era fraco aos olhos de Deus. Em quarto lugar, a quarta lição que Paulo ensina é que quando nós nos julgamos autossuficientes, não há espaço para melhorias da parte de Deus. Quando a pessoa, ela se coloca no patamar que ela diz assim: eu sou perfeito, eu sou perfeita, não tenho o que Deus consertar. E se não tem o que Deus consertar, aí eu lanço uma pergunta para você: o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa? Nada. Mas quando a gente reconhece: Deus, preciso de retoques, preciso de mudança, preciso de transformação. Então Paulo diz assim: olha, 3 vezes eu orei ao Senhor e pedi para Deus tirar o espinho, mas Deus respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E lá no finalzinho do versículo 9, Paulo diz assim: a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Que nós possamos entender que por mais suficientes que nós não somos autossuficientes. Que por mais que a gente faça, por mais que a gente seja, ainda existe espaço para Deus trabalhar e melhorar a nossa condição diante dele. Eu lanço uma pergunta para vocês que estão aqui nesta noite e também para as pessoas que estão nos assistindo. Quem você pensa que é? Qual é o pensamento que você tem acerca de si mesmo? A Bíblia fala de um rei, o rei da Síria, que criou um exército poderoso, o maior império daquela época, o exército mais poderoso do mundo antigo. E por onde ele passava com o seu exército, eles conquistavam cidades. As pessoas tremiam somente de ouvir falar do exército da Síria. Mas um dia Deus levantou um profeta chamado Isaías, está lá em Isaías capítulo 10. E o Senhor disse assim, através do profeta Isaías, para o rei da Síria: será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou seja, será que aquela pequena ferramenta, ela é mais importante do que aquele que a manuseia, daquele que a controla, daquele que a usa para os devidos fins? Será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Pega um serrote, chama um serrote para uma conversa, coloca ele do seu lado, põe um pedaço de madeira e fala assim: serrote, serra aí para mim ver. O que vai acontecer?
Se eu estiver passando perto de você e ver você falando com o serrote, eu vou dizer que você não está bem da cabeça. O serrote não pode fazer nada se não tiver quem o controle. Será que um bastão, um pequeno pedaço de madeira, é capaz de levantar o homem? O Senhor estava perguntando para o rei da Síria: quem você pensa que você é? Você acha que por causa do teu exército, por causa do nome que vocês têm, vocês podem fazer alguma coisa? O Senhor diz assim: pois fiquem sabendo que eu, o Senhor, vou enviar contra os fortes soldados assírios uma doença que vai acabar com a sua força. Ou seja, todo aquele poderio militar seria extinto através do poder de Deus. Queridos, então eu pergunto, quem nós somos diante de Deus? Hoje de manhã nós dizíamos aqui que a nossa vida é como uma névoa, que o vento sopra e vai embora. Todos nós dependemos de Deus e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Igreja de Cristo, para que nunca venhamos nos vangloriar das nossas realizações, dos nossos feitos, sem dar a Deus a merecida honra, porque Ele é Senhor de todas as coisas. A vanglória, ela tem muito a ver com a presunção, que é a visão que a pessoa tem de si mesmo, como eu disse hoje de manhã. Vejam bem, nem todo orgulho é pecado, mas é a forma como nós lidamos com a visão que temos sobre nós, que pode nos levar à vanglória, ou a esse orgulho exagerado. É a forma como você se vê no espelho. É a forma como você se identifica. É a forma como você se relaciona com as pessoas, que pode gerar esse pecado da vanglória. Então vejam bem, o orgulho que Tiago está falando aqui, não é aquele orgulho comum que os pais têm em relação aos filhos, que está muito mais relacionado à alegria, à satisfação de uma realização, de ver alguém se dando bem. Não é esse o orgulho que Tiago está falando, mas ele está falando aqui de um orgulho que gera vanglória. E aí nós temos um exemplo na Bíblia, lá em Lucas 18, 11, 13, para você entender que tipo de pecado é esse. O fariseu e o publicano vão para uma reunião de culto, e os dois decidem orar. A Bíblia diz que o fariseu ficou em pé e começou a orar sozinho. Você quer saber como era a oração do fariseu? Olha o que ele diz: Deus, eu te agradeço. Até aí, tudo bem. Ele começou dando graças a Deus. Graças a Deus. Mas aí ele fala: porque eu não sou avarento. Graças a Deus, porque eu não sou desonesto. Graças a Deus, porque eu não sou imoral como as outras pessoas. Aí ele fala: agradeço-te também, porque eu não sou como este cobrador de impostos. Olha, Deus, eu te agradeço, porque eu jejuo 2 vezes por semana e te dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Aonde está o pecado desse homem? Ele agradeceu a Deus, mas ele fez uma coisa que nós não devemos fazer. Ele se coloca num patamar de superioridade, como se as virtudes fossem resultado do seu esforço pessoal, fosse resultado das suas crenças e não da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as obras da carne são destrutivas, mas as obras do Espírito de Deus na vida do crente produz vida. Por isso tudo aquilo que a gente faz, mesmo que seja coisas boas, se não tiver uma pitada de graça, se não tiver a unção do Espírito de Deus, não é nada. Então esse homem, ele atribui a si as qualidades. Quando ele diz: não sou avarento, não sou desonesto, não sou imoral. E quantas vezes a gente também, sem querer, nós somos atingidos por esse pecado.
E aí começamos a nos comparar com as outras pessoas. E começamos a dizer, nós não somos como os outros. E esquecemos que nós não somos como os outros por causa da graça de Deus que nos alcançou e que nos deu consciência da vontade de Deus, conhecimento da vontade de Deus, para que não fôssemos iguais. Não é merecimento nosso, é da graça de Deus. Aí Jesus continua e fala que o cobrador de imposto ficou de longe. Ele não conseguiu orar perto do camarada porque também, né? Ele está orando e falando assim, eu não sou como este aí. Não dava. Então ele foi para um cantinho. E ele começou a orar, levantava o rosto para o céu, batia no peito. E a única coisa que ele dizia para Deus é, ó Deus, tem pena de mim, eu sou pecador. Queridos, que quando nós entrarmos na presença de Deus, e a todo momento da nossa vida, nós possamos aprender com o nosso irmão Tiago, quem nós somos, pecadores salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É isto que nós somos. Versículo 17, Tiago, ele vai fazer um alerta à igreja. Ele diz assim, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Ele está falando do segundo pecado, que é o pecado da negligência, é o pecado da omissão. Então vejam bem, ele está fazendo um alerta aqui, porque ele começa falando do pecado da comissão, que é você praticar aquilo que é proibido aos olhos de Deus, a exemplo de Adão e Eva no jardim, que sabia que não podia praticar, não podia comer do fruto proibido e comeu. Esse é o pecado da comissão. É o pecado que toda a humanidade que tendo conhecimento de Deus, rejeitam a verdade de Deus e preferem seguir o caminho de seus corações. Mas Tiago vai falar não só do pecado da comissão, ele vai falar do pecado da omissão. E o que é o pecado da omissão? É você deixar de fazer aquilo que é certo. Quando você sabe o que deve fazer e não faz. Então esse pecado, Tiago vai deixar bem claro aqui que nós também devemos tomar o cuidado, porque às vezes naquele meio, naquela congregação, muitas pessoas não estavam cometendo o pecado da comissão, porque eles faziam como fariseu. Eu dou dízimo, não sou avarento, eu faço caridade, eu respeito as pessoas. Mas eles estavam cometendo o segundo pecado, que era o da omissão. Porque tudo aquilo que eles faziam com interesse próprio. E não faziam para agradar ao Senhor. Alguns exemplos bíblicos citados por Jesus sobre o perigo da omissão. Primeiro em Lucas 10, 30 até 35. A parábola do bom samaritano, todos nós conhecemos esta parábola. Jesus diz que o sacerdote, quando ele vem passando pelo caminho e ele vê um homem que foi assaltado, que foi ferido, que está caído à beira do caminho, o sacerdote atravessa e passa do outro lado. Em seguida vem o levita. E da mesma forma o levita, quando percebe que no seu caminho tem um homem ferido, um homem precisando de ajuda, o que ele faz? Ele também omite, ele negligencia a dor daquele homem. E ele passa do outro lado. Mas a Bíblia diz que quando veio um homem samaritano, que não era sacerdote, que não era levita, quando ele vê o homem naquela condição, a Bíblia diz assim, que quando ele viu o homem, primeiro, ele ficou com muita pena dele. Ele demonstrou compaixão. Aí começa a diferença de quem não é omisso, de quem não é negligente. Ele sente pena daquele homem. Segundo, ele chega perto daquele homem, ele não tem medo de se aproximar daquele homem. Terceiro, ele limpa os ferimentos daquele homem e depois enfaixa aquele homem. Depois disso, sabe o que ele faz? Ele coloca o homem no seu próprio animal, ou seja, ele desce do seu animal e coloca o homem em seu lugar, ou seja, ele coloca o outro no seu lugar.
E a Bíblia diz assim, que ele leva o homem para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, ele chega para o dono da pensão e diz assim, eu pagarei o que você gastar a mais com ele, cuide dele. Então, esse homem, o bom samaritano, ele não é negligente. Porque ele vê, ele sente, ele se apieda, ele ajuda. Porque ele podia ajudar. Um amigo meu dizia certa feita, me fez uma pergunta, por que o bom samaritano ajudou e os outros não ajudaram? E eu fiquei pensando numa resposta teológica, o que eu poderia dizer. E aí ele falou assim, porque ele tinha recursos. Ou seja, ele sabia o que fazer, ele podia fazer e ele não se omitiu. Em Lucas 16, 19 até o 21. Outro exemplo de alguém que pode fazer, mas se torna negligente. Haviam dois homens, um era rico e o outro era extremamente pobre. O pobre se chamava Lázaro, o rico não tinha nome, era o homem rico, o homem do dinheiro. Jesus disse que o rico se vestia de roupas caras e todos os dias fazia festas na sua casa. Todo dia havia movimentação na sua casa. Mas um homem pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava sempre ali perto da casa do rico. E a Bíblia diz que Lázaro procurava ficar por ali porque ele não tinha o que comer. E ele ficava esperando que o rico se apiedasse dele. E quem sabe o convidasse para a festa. Quem sabe ajudasse ele, curasse das suas feridas. Mas a Bíblia diz que o rico não fazia nada disso. Então o pobre se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. E os cachorros vinham e lambiam a sua ferida. O homem rico, ele tinha recursos. O homem rico podia ajudar, mas ele não ajudou. Ele foi negligente. Mas o pobre Lázaro um dia morreu. E o rico também morreu. E aí, quando o rico está no lugar de tormento, ele começa a clamar e diz, Pai Abraão, permita, tenha pena de mim. Agora ele lembrou da misericórdia, mas era um pouco tarde. Tenha misericórdia de mim. Molhe o meu dedo na água, aliás, molhe o dedo na água e refresque a minha língua. Por favor, Pai Abraão, eu estou sofrendo. Pai Abraão, diz ele, deixa eu ir e falar com os meus parentes. Me dá uma segunda chance. Tem um hino que fala, me dá uma segunda chance, mas aqui não tem mais. Na eternidade não existe segunda chance. E aí Abraão lhe respondeu, meu filho, lembre que você, na sua vida, recebeu coisas boas. Você teve de tudo que você precisava e teve de sobra. E o que Lázaro teve? Nada, porque você só lhe deu as migalhas. O terceiro exemplo, as pessoas que durante as suas vidas não ajudaram o próximo. Lá em Mateus capítulo 25, 41 até o 46. Vejam bem, Jesus ele diz assim, que essas pessoas vão chegar diante dele. Ele vai colocá-las à sua esquerda e vai dizer, afastem de mim, vocês estão debaixo da maldição de Deus. Ou seja, o pecado da negligência, da omissão, de não ajudar quando se pode ajudar, de não fazer o bem quando se pode fazer o bem, de não agir quando se pode agir. Pode levar a pessoa a caminhar na estrada da maldição. Então Jesus disse assim para aquelas pessoas, vocês não me deram comida, vocês não me deram água, vocês não me receberam na sua casa, não me vestiram, não cuidaram de mim. E as pessoas vão perguntar, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Eu nunca vi o Senhor. Como que isso aconteceu? Quando? E aí Jesus disse, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma pessoa humilde, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Queridos, a negligência é um pecado mortal que pode nos distanciar e nos afastar de Deus. Então Tiago, ele não está falando aqui para pessoas que estavam pecando por ignorância, mas ele está falando para pessoas que sabem o que devem fazer. A mensagem de Tiago não é para as pessoas que estão fora da igreja. A mensagem de Tiago é para a igreja, é para os cristãos, para aqueles que conheciam a Cristo, que sabiam o que tinham que fazer e não estavam fazendo.
Lá em Atos capítulo 17, 30, quando Paulo está pregando em Atenas, para os filósofos, para os doutores de Atenas, Paulo fala assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, ou seja, aquele que não sabia, que pecou, que deixou de fazer, porque não sabia, Deus não leva em conta. Mas aquele que sabe e não faz, está cometendo pecado. Então Tiago, ele está dizendo o seguinte aqui: a pessoa que tem o quê? Consciência, porque sabe o que fazer, tem recursos, tem conhecimento, mas deixa de cumprir, essa pessoa está transgredindo a lei. Está transgredindo a lei. 1 João 3,4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Qualquer pecado que nós cometermos, igreja, a gente fala muito de pecado de comissão. A gente fala muito de não cometa isso, não cometa aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e você vai ter um tesouro no céu. Mas nós esquecemos que o pecado da omissão também é uma afronta a Deus. Que mesmo que a gente faça tudo certinho, mas se nós formos omissos em relação àquilo que Deus nos deu para fazer, aquilo que nós recebemos do Senhor, e nós não fizermos, nós estaremos pecando diante de Deus. Então nós não podemos considerar de maneira alguma esse pecado como uma coisa simples. Eu faço quando der, quando eu puder, quando for a minha vez, na hora que eu achar que devo fazer. Não, nós recebemos do Senhor algo e temos que fazer algo para Deus com aquilo que Deus nos deu. Isso me faz lembrar das palavras do profeta Samuel, 1 Samuel 12, 23. Quando Samuel, falando, dirigindo-se à congregação de Israel, ele fala assim: eu não deixarei de orar por vocês. E por que ele diz isso? Ele fala: porque do contrário eu estaria pecando contra o Senhor. Então eu te faço uma pergunta nesta noite: o que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer? Quais são os recursos que Deus tem te dado? Quais são os talentos, as habilidades que Deus tem te dado? Você tem usado estas coisas com habilidade? Você tem feito aquilo que Deus exige de você? Ou está sendo omisso? Pecado da negligência é o equivalente a desconsiderar o que a palavra de Deus ensina. 3 coisas importantes que a palavra fala. Primeiro, nós pecamos quando somos negligentes com o chamado que recebemos de Deus. Todos vocês que estão aqui, vocês receberam um chamado da parte de Deus. Todos vocês. Ninguém está isento desse chamado. Jesus disse: todos foram chamados. Alguns foram escolhidos. E eu quero crer que nessa noite nós temos uma congregação de homens e mulheres escolhidos por Deus aqui. Quem é? Aplauda o Senhor aí, só os escolhidos. Deixa eu ver. Se vocês foram escolhidos, então vejam bem. Olha o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não descuide do dom que você tem. Em outras palavras, não seja negligente com o dom que você tem. Não seja negligente com o talento que você tem. Não seja negligente com aquilo que você recebeu de Deus. Porque existem pessoas que estão esperando de você, receber de você aquilo que Deus te deu para dar a elas. Você tem zelado dos dons? Você tem zelado dos ministérios que você recebeu de Deus? Você tem feito a obra do Senhor com responsabilidade? Como você tem exercido o seu ministério nesta quarentena do Covid? Muitas pessoas abandonaram seus ministérios. Muitas pessoas abandonaram seus postos. Vejam bem, gente, eu ouço muita gente dizer assim: quando melhorar, a gente faz. Quando tudo passar, a gente faz. Gente, eu não estou falando de cargos. Eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de funções dentro da igreja. Eu estou falando de algo mais. Eu estou falando do chamado de Deus na sua vida. Aquilo que Deus deu para você falar, ou seja, é sobre o que você recebeu de Deus, porque é sobre isso que você vai prestar contas. Você pode deixar um cargo de lado, uma função de lado, mas você não pode desprezar o dom que Deus te deu, porque você vai prestar contas a Deus disso. E o reino de Deus depende de você
e daquilo que o Senhor te entregou para fazer. Como você tem exercido o seu ministério no período de quarentena? Você tem cuidado com zelo daquilo que o Senhor te deu? Talvez muitos de vocês, quando terminar esta reunião, vão sair daqui tristes comigo. Eu não me importo, gente, mas eu preciso que vocês saibam disso. Nós não podemos continuar pecando diante de Deus, sendo negligentes com a obra do Senhor. Nós não podemos continuar negligenciando. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não descuide, não despreze aquilo que você recebeu de Deus. Não foi o pastor que te deu, o pastor apenas impôs a mão e orou, mas foi Deus que deu. Paulo diz isso para Timóteo: Timóteo, você recebeu isso e depois recebeu a imposição de mãos, mas quem deu foi Deus. E nós vamos prestar contas para Deus. Jesus advertiu os religiosos que faziam coisas importantes. Vejam bem, eu vou repetir para você entender. Jesus advertiu os religiosos que faziam coisas importantes, mas negligenciavam as mais importantes. Eu vou repetir: as mais importantes. Ou seja, aquilo que eles estavam fazendo era motivo de aplausos, porque eram coisas importantes que deveriam ser feitas. Mas Jesus falou: existem coisas que são mais importantes ainda. E estas coisas vocês não estão fazendo. Mateus 23, ele fala assim: escribas, fariseus, hipócritas, vocês estão dando o dízimo do hortelã, da entra e do cominho. E aí diz assim: tendes negligenciado, ou seja, não obedecem os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes? Justiça, misericórdia e fé. Aí Jesus fala: vocês deveriam fazer estas e também as outras. Queridos, nós precisamos mais do que dízimos, nós precisamos mais do que ofertas, nós precisamos de uma igreja viva, de uma igreja que clama ao Senhor, de uma igreja que atraia a glória de Deus e cumpra o chamado que cada um recebeu do Senhor. Parabéns àqueles que fazem as coisas importantes, mas pelo amor de Deus, não negligenciem as mais importantes. Faça uma, mas faça também a outra. Será que nós temos cumprido integralmente o nosso papel como cidadão no céu? Será que nós estamos fazendo 100% daquilo que Deus quer de nós? Terceiro ensinamento da Bíblia: não podemos negligenciar a salvação que recebemos de Deus. Deus deu para cada um de vocês aqui a salvação de graça. Ele não pediu nada em troca. A salvação Ele te deu de graça. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, na revista atualizada, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quando é que nós negligenciamos a salvação? Quando nós esquecemos, quando nós deixamos de submeter a Deus todos os nossos planos, a nossa vida. Quando nós começamos a nos vangloriar de nós mesmos e começamos a achar que já somos suficientes e esquecemos que tudo procede de Deus. Como nós escaparemos se a gente negligenciar esta tão grande salvação? A salvação é o maior presente que Deus entregou à humanidade. Desprezar a salvação, vejam bem, igreja, desprezar a salvação que foi dada de graça é desprezar o próprio Deus. Aqueles que fecham seus ouvidos, ou que tapam seus olhos para não ver o que Deus faz, eles não estão desprezando apenas as obras daquilo que Deus faz. Não estão desprezando apenas a palavra que se ouve, eles estão negligenciando o próprio Deus. Que nós não venhamos negligenciar a salvação. Já estou terminando a palavra. O verdadeiro cristão jamais irá negligenciar a sua salvação. Igreja,
ainda que a gente enfrente lutas, aflições, ainda que a gente tenha que enfrentar por mais um tempo longo o trauma que a humanidade está vivendo do Covid, ainda que nós tenhamos que nos manter ainda por um bom tempo sob quarentena, lembre-se disso, o cristão nunca negligencia a sua salvação, porque ele sabe que é um presente de Deus e o seu prazer é fazer parte do povo escolhido de Deus. Vamos nos colocar em pé. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16 e 19. Pedro fala assim, que se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Eu vou dizer isso para cada um de vocês nesta noite. Agradeça a Deus por ser chamado cristão. Agradeça a Deus por ter sido escolhido. Agradeça a Deus pelo presente, pelo dom que Ele deu na tua vida. Tem uma canção que o Ministério de Louvor canta, que ela começa dizendo assim: estou aqui, respondi teu chamado para servir. E aí o autor ele diz assim: usa-me, eu sou teu, para fazer o teu querer. É muito linda esta declaração. Quando alguém chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu respondi o teu chamado, estou aqui para te servir. Pode me usar e pode fazer o teu querer. Mas a canção continua e ele fala assim: por muito tempo me escondi tentando correr e fugir. Ou seja, por muito tempo eu negligenciei o teu chamado. Porque por muito tempo o Senhor falou, o Senhor te chamou, mas você tentou correr e tentou fugir. Mas aí a canção diz assim: mas agora eu sou teu para fazer o teu querer. Ou seja, eu reconheço, Senhor, o teu chamado. Eu reconheço, Senhor, o teu talento. Eu reconheço, Senhor, o ministério. Ou seja, o reconhecimento que vem através do arrependimento e da conversão. Então ele diz: eu quero ser um servo teu, um servo cheio de poder. Que nesta noite cada um de nós possa refletir sobre esta palavra. E lembre-se, nós somos povo de Deus. Adore ao Senhor.